Acho que nesse sentido, eu fiquei pensando que a primeira coisa importante para a gente fazer com o nosso cliente é construir o vínculo terapêutico, porque aí a pessoa confia na gente, ela sabe que o que a gente está falando é algo aí para o bem dela. Então, acho que ter um vínculo terapêutico bom, forte, é importante para a gente poder falar de possíveis diagnósticos, né? Então, acho que esse é o primeiro passo aí para a gente poder abordar esse tema, né? Outro passo que normalmente eu faço é ir mostrando com a pessoa, a partir de descrições das contingências de reforçamento, o quanto aqueles padrões dela estão trazendo um sofrimento, trazem prejuízo para a vida dela, né? Então, a ideia é mostrar qual a função que tem, né, a gente olhar para uma avaliação, né, encaminhar para o psiquiatra. Olha, tá te trazendo prejuízo, né? E aí, um terceiro passo que eu faço é uma psicoeducação do que é essa avaliação do psiquiatra. Porque tem um certo estigma, nossa, vou para o psiquiatra. O que isso significa? Na nossa sociedade ainda tem esse preconceito, né? Então, eu faço uma psicoeducação da importância que a avaliação pode ter, no sentido da pessoa se sentir mais validada, dela sentir que, tendo um possível diagnóstico, ela pode entender que ela não é má ou fraca e que sim, ela está dentro de uma condição diferente, né? E isso vai, acho que, incentivando, motivando a pessoa. Então, cria uma operação motivacional para ela topar ser avaliada pelo psiquiatra, né? Então, acho que são algumas das ideias aí que eu tenho. Eu penso por aí também e procuro conduzir dessa forma. Eu acho que esses três componentes vão se entrelaçando, né, Camila? E isso é uma construção. Também eu acho que vale aqui a gente frisar que tudo isso vai sendo feito ao longo de diversas sessões. Então, às vezes, o comportamento do cliente, o sofrimento do cliente pode já ficar completamente escancarado numa primeira sessão. E a gente já pode identificar a necessidade, né? Existe um sofrimento intenso, que já justifica a nossa preocupação em fazer o encaminhamento para uma avaliação médica. Mas aí entra o repertório do terapeuta, como a Camila está falando, construção do vínculo, essa construção do cliente sobre o entendimento de como ele se comporta, que muitas vezes a gente vai ter que segurar um pouquinho o passo e aguardar o momento oportuno para fazer essa comunicação de hipóteses, né? E que a gente vá levando o cliente a se enxergar da maneira como nós estamos enxergando. Começar a construir com ele essa autoobservação, né? Normalmente, essa pessoa que chega, se ela chegar ainda sem uma hipótese diagnóstica e sem uma avaliação médica, que é o caso que nós estamos pensando, essa pessoa possivelmente já vem de uma história, né, de bastante sofrimento e de invalidação. Normalmente, as pessoas que chegam sem diagnóstico, elas chegam ainda um pouco à procura de algo que explique o sofrimento que elas têm. Então, por exemplo, essa pessoa que briga, bloqueia o contato, posta um monte de indiretas, ela tem, e ela acaba produzindo um pouco essa sensação de incompreensão. As pessoas dizem que ela é muito dramática, as pessoas dizem que ela é exagerada, e começa essa construção de que ela é uma pessoa que se comporta de uma maneira errada, de uma maneira inapropriada. Então, a gente precisa, né, do primeiro passo aí da construção do vínculo que a Camila está falando, eu acho que nós precisamos mostrar para esse paciente que nós não estamos aqui para julgar a forma como ele se sente e como ele se comporta.